parte aqui são os contos raros. E a maior parte são os contos mais populares que todo mundo já ouviu falar. Eu penso assim, né, que seja isso. E eu comecei pelos contos raros. E nesse primeiro conto, gente, chama Sol, Lua e Thalia. E eu levei 6 minutos e 30 segundos para ler ele. Eu vou cronometrar todos eles para ter uma noção. Foi escrito por Jean-Baptiste Basile e ele é de 1634, gente. Pensa a cabeça das pessoas nessa época, né? Eu tô falando isso porque ele é como se fosse uma Bela Adormecida. Só que é bem chocante, sabe? Tipo, é bem doido. Vamos ver. Vou comentar sem spoilers rapidamente e depois eu falo o spoiler, né? Pra quem quiser saber, eu vou colocar 1 minuto na tela. Por enquanto, sem spoilers. É um reconto da Bela Adormecida, só que é mais pesado, é mais sombrio. E o final acaba sendo feliz. Tem várias cenas explícitas e é um conto, assim, muito curto. Eu acho que são 5 páginas no máximo. Agora vamos pro spoiler. Nessa história aqui, gente, o pai tem a menina. E aí ele convida, acho que magos pra poder prever o futuro da princesa, né? Da Aurora, no caso. E aí esses magos falam que um dia ela vai morrer se ela espetar o dedo na roca de fiar. E ela vai lá e espeta, né? Como a gente já conhece, a história clássica. E aí essa princesa simplesmente fica... Ela não morre, né? Ela fica num sono da morte ali. E aí o pai dela pega ela e coloca dentro de um castelo vazio no meio da floresta. E aí um dia tem um outro rei passando por ali, que a gente não sabe quem que é, mas presumimos que era para ser o príncipe da Aurora. Vê ela dormindo, fala que ela é muito linda, não tem ninguém ali, só ele e ela. E mesmo com ela dormindo, ele abusa dela, gente, muito absurdo. E aí ele faz isso e vai embora, né, e tal, vai viver a vida dele, né, que ele é casado, inclusive. E aí, um dia, o rei, que é o pai da menina, da princesa, ele, por acaso, ele encontra a filha de novo. E nesse encontro, todo mundo descobre que ela tá grávida e, enfim, fazem o parto dela com ela no sono da morte. Fazem o parto e tudo mais, e aí um dia os bebês dela, né, mamando, né, no peito dela, ele acaba mamando o dedo dela. E nessa mamada, ele tira o negócio, a espinha, como é que fala? Da roca, sabe? Que espetou o dedo dela, a farpa. E ela acorda, tipo, que sem noção. E aí o príncipe, que, né, ele encontra ela e ele explica a situação e eles se descobrem apaixonados. E aí tem a esposa desse príncipe, né, príncipe não, desse rei, que ele é casado, né, e ele fez isso. E a esposa dele manda pegar as crianças da Aurora. E aí pegam as crianças, ela fala que quer queimar as crianças, que quer que o cozinheiro faça comida das crianças. E aí o cozinheiro se recusa a fazer a comida das crianças. E ele pega as crianças e esconde. Aí ele faz comida de um cordeiro. E aí a rainha, ela, revoltadíssima, ela quer matar a Aurora numa fogueira. E acaba que a Aurora começa a tirar as roupas, chorando e tal. Aí a rainha fala assim: o meu rei, ele comeu os seus filhos porque eu coloquei na comida. Enfim, que louco. Depois de 10 minutos, não, 12 minutos. Depois de 12 minutos, vim aqui e finalizei O Pequeno Polegar, que foi o conto do Charles Perrault. Tentando falar esse nome. Não sei se isso é francês, parece, né? E foi publicado em 1697. Então, nessa história aqui do Pequeno Polegar, é de um casal de, sei lá, camponeses. Eles não falam, eles não têm trabalho. Só falam que eles estão sem dinheiro. E eles têm 7 filhos. E os 7 filhos, né, estão deixando a família em uma situação muito ruim, porque não tem comida ou dinheiro para alimentar todas as bocas. E aí existe o Pequeno Polegar, que é o caçulinha. E ele realmente é muito pequeno para a idade dele. E aí, um dia, né, o pai, sem saber o que fazer para alimentar as crianças, vendo que não dava, ele fala assim: vamos abandonar nossos 7 filhos na floresta. Aí a mulher: Deus me livre e tal, mas como? Aí o argumento do pai foi: melhor a gente abandonar na floresta e os lobos comerem e a gente não vê, do que a gente deixar eles aqui em casa sem comer e eles morrendo na nossa frente, sem a gente poder fazer nada. Tipo assim, né? Aí a mulher concorda, tipo... Eu tô achando o máximo. Gente, tá muito ruim esse ângulo, né? O Pequeno Polegar, ele estava escutando a conversa. No dia seguinte, quando os pais levam as crianças com uma desculpa de que vai ser um passeio, leva lá pro meio da floresta, eles deixam as crianças lá, some,
E aí as crianças ficam chorando, cadê meu pai e tal. E aí o pequeno polegar foi muito inteligente. Ele levou vários pedregulhos e que na minha cabeça é pedrinha, né? E aí ele colocou essas pedrinhas ao longo do caminho. Então conseguiu achar a casa deles de volta. Aí a família deles recebeu uma grande grana. Os pais aceitaram os meninos de volta, mas aí, né, obviamente, a grana não dura pra sempre. Não sei o que esses pais faziam que não trabalhavam. E aí, os pais novamente deixam eles muito mais longe na floresta. E o polegar, ele de novo, ele deixa rastro, só que deixa rastro com pão. E aí os pássaros comem o pão e eles não conseguem retornar pra casa. E eles encontram a casa de um grande ogro que come criancinhas. E nessa casa acontecem umas coisas bizarras. Eu vou parar por aqui, tá? Sem spoiler pra vocês saberem, pra vocês terem curiosidade, mas eu posso dizer que é chocante. É chocante, é tudo muito explícito e violento, sabe? Tipo, as pessoas gostavam dessa violência toda em 1600 e tantos? Gente, por quê? Sério. Meu Deus. Vamos pro próximo. A Pequena Vendedora de Fósforos. Não foi isso que eu pedi. Ah, não. Eu não pedi tristeza e coisas ruins. Ai, gente, terminei. Eu levei 3 minutos pra ler. Que triste. Muito triste, gente. Nossa, doeu no fundo da alma, gente. Sério. É triste, ao mesmo tempo é lindo e... Ai. O autor, vocês viram quem que é, né? Hans Christian Andersen. É o mesmo autor dos contos de fadas populares, né? Tipo, Branca de Neve... Bela Fera. Não, Bela Fera é outro. Mas ele tem muitos contos famosos. Pequena Sereia também, tem até na minha estante ali. Ai, gente, eu não vou falar nada de A Pequena Vendedora de Fósforos. Só uma menina que tá vendendo fósforos na virada do ano. Ai, gente. Nossa, esse bateu fundo, gente. E aí, cabe mais um, gente. Esse conto aqui foi de Charles Perrault, né? Pele de Asno. Eu achei esse título estranho, né? Mas eu fiquei, tá, né? Vamos ler. E, né? Descobri que é tipo uma versão de A Cinderela. Esquisita, só que não é tão violenta, não é tão explícita e sangrenta ou pesada, sabe? Não. É mais leve. Tem, assim, um pouco de pedofilia e tal, incesto, mas não é pesada nesse sentido, entendeu? Porque as anteriores... Tipo, eu não sei nem... Até agora, minha favorita foi A Pequena Polegarzinha. Não. Quer dizer, A Pequena Vendedora de Fósforos. Aí, os outros lá eu achei pesadão demais, assim, sombrio. E esse aqui, acho que eu li em 10 minutos. Na verdade, eu cronometrei. Gostei dessa outra versão da Cinderela. E é isso. Hoje, por hoje, na verdade, chega desses contos de fadas. Voltei a ler. Vou cronometrar quanto tempo eu leio esse da Mulan. Provavelmente 2 minutos. Vamos ver o que vai falar aqui, né? Autoria desconhecida. Acabei o da Mulan. Foram 2 páginas só, né? Tipo assim, frente e verso. E é legal, é tipo um resumão do resumão. Não vai falar... Não tem diálogo, né? São 2 páginas. É bem por cima, não tem nada a ver com a Disney. Porém, tem a Mulan indo na guerra, no lugar do pai dela. E ela, e nessa história, ela fica 12 anos na guerra. E nenhum dos colegas desconfiou que ela era mulher. Aí ela voltou pra casa, colocou os vestidos e foi ver os companheiros de guerra. Como eles nunca desconfiaram, povo burro. Homem é lento demais, credo. Terminei do Maui. Maui, semideus, do filme Moana. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Dá pra entender a inspiração, de onde tiraram a inspiração. Na verdade, eu estou meio indiferente em relação a ele. É tipo assim, era só isso, sabe? Tô ficando com sono também. Agora o próximo é Sapatilhas Vermelhas, da Dinamarca. Oi. Voltando alguns dias sem ler. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro. 4 horas da tarde, então eu vou pegar esse bebezinho aqui pra poder ler. Contos de fadas em suas versões originais. Eu estou lendo esse mês só os contos raros,
aqui são 140 páginas, os contos raros. E faltam 97 páginas pra eu acabar. Então vou começar agora, 4h10. Vamos ver que hora que eu vou acabar. Igual eu fiz antes, conforme eu for lendo, eu vou comentando sobre cada conto. É isso. Voltei, gente. Depois de 14 minutos, eu levei 7 minutos pra ler Os Filhos de Lear e Irmãozinho e Irmãzinha. Sobre Irmãozinho e Irmãzinha. São dois irmãos que são maltratados pela madrasta, a mãe morreu e eles entram na floresta, um dos irmãos bebe a água de um rio e vira um servo. Essa é a premissa. Eu gostei, porém eu tô sentindo falta. Eu sei que contos de fadas são assim, mas tô sentindo falta de uma construção completa, sabe? Porque como eu não costumo ler muitos contos, eu sei que conta tudo muito superficial, muito por cima, assim, não vai entrar, não vai detalhar algumas coisas, e é isso que eu tô sentindo falta. Tô gostando, porém eu acho que talvez eu goste mais dos contos populares, né, quando eu for ler. E Os Filhos de Lear são 4 irmãos príncipes, né, eles são transformados em cisnes brancos. E tem uns versos, sabe, assim, que eu fiquei tipo, não faz sentido nenhum isso que eles estão falando. Resumindo, doido. E eu acho que eu não gostei desse. Agora de Irmãozinho e Irmãzinha até que eu gostei, assim, mais ou menos. Lembra um pouco Seis Grows. Seis Grows não, Feira da Floresta, mas só lembra de longe. É isso que eu tenho pra falar sobre esses. Sentindo falta de uma pegada aí mais... um desenvolvimento mais interessante, assim, profundo. Oi, gente, vim aqui atualizar vocês, né, dos contos que eu terminei, dos contos raros, né, que são 160 e poucas páginas desse livro enorme, então ainda faltam ler todos os populares. Eu comecei pelos raros porque eu pensei, os raros devem ser, sei lá, diferentes, mas acabou que eu conheço vários desses raros, então na minha cabeça eles não são tão raros assim. E os populares aqueles, né, Cinderela, Branca de Neve, etc, etc, etc. Enfim, dos contos raros, né, vamos continuar aqui sobre o que eu achei. O próximo, né, na lista lá que eu não tinha comentado com vocês, foi O Flautista de Hamelin, que é de 1830, e ele é um conto curto, eu levei 5 minutos pra ler. E é basicamente sobre uma cidade que tá infestada de ratos, e aí o rei chama um cara que ele é flautista e enfeitiçador de animais. E fala assim, olha, enfeitiça os ratos daqui da minha cidade e leva lá pra fora. Leva pra lá, eu vou pagar, sei lá, uma grana enorme pra você. E aí o cara aceita, só que aí, na verdade, o que acontece? Quando eles finalmente enfeitiçam os ratos e levam lá pra fora, ele não recebe o dinheiro que ele esperava. Então, ele vai se vingar de alguma forma. Vou deixar aí pra vocês pensarem o que ele vai fazer pra se vingar, tá? Quem quiser saber, logo, vou falar. Ele enfeitiça as crianças e leva pra fora, as crianças morrem. Beleza. Aí, o próximo, tipo, falando como se fosse de boa. O próximo é Os Cisnes Selvagens, do Hans Christian Andersen, de 1838, e é um conto longo. Eu levei 15 minutos pra ler ele, da Dinamarca também. Esse livro, gente, esse conto, ele é basicamente aquela história dos cisnes, pra quem conhece. A Filha da Floresta, da Juliette Maria, ou Seis Grows, é isso, gente, é isso. Foram inspirados nesse conto de 1838. O conto é bem parecido mesmo, pra quem não sabe, é uma garota e seus 11 irmãos. A madrasta deles não gosta, tipo, desse tanto de criança, né, enfim, por algum motivo. E aí ela pega e joga uma maldição nos meninos, nos 11 meninos. E deixa só a menina sozinha pra poder quebrar a maldição. E se ela quiser quebrar a maldição, se ela conseguir... Desculpa os barulhos, gente, tá de noite e eu não tenho outro tempo pra gravar. Se a menina não conseguir, ela... enfim, os irmãos viram cisnes pra sempre. E aí ela tem que fazer um monte de coisas tensas lá e passar por cada sacrifício pra poder conseguir quebrar esse negócio. O mundo está conspirando pra que eu não grave pra vocês essa atualização. Tô no quarto da minha irmã, por isso a iluminação, eu já falei, né? Enfim, Chicken Little agora, o próximo conto. Ele é de 1823, ele é curto, ele é da Dinamarca também. Porque tem vários pintinhos ali, né? Patinhos. São patinhos? Não, são galinhos. Tá. Aí, esses cachorros não calam a boca.
uma noz cai na cabeça de um deles e ele se assusta e fala pro outro: meu Deus, o mundo vai acabar. E aí, esse que falou pra esse vai falando, aí um vai repetindo pro outro, até que chega, tem um lobo ali no final da fila, e o lobo vai e fala assim: já que o mundo vai acabar, me sigam. E aí os pintinhos bobos, né, os patinhos, seguem ele pra floresta e come todos. A maioria desses vlogs, desses contos, eu tô achando eles muito macabros, muito negativos. A história dos Três Ursos, ele é de 1890, ele é um conto curto da Inglaterra. Esse aqui é aquela história tradicional de Caixinhos Dourados e os Três Ursos, eu acho que é assim. Eu já assisti um filme, né, eu acho que foi animação, mas não é da Disney. Ou era? Acho que não. Mas enfim, aquela tradicional história de Caixinhos Dourados, tá andando pela floresta, ela fica cansada, eu acho que é assim. E aí ela entra na casinha dos Três Ursos, aí ela entra na casinha deles e aí ela vê uma poltrona pequenininha, uma média e uma grande. Aí ela experimenta a média, a grande e ela gosta da pequenininha. Algo assim. Aí, aqui a história é diferente. Em vez de ser com caixinhos dourados, né, uma menina, é com uma senhora idosa. E ela é malvadinha, sabe? Ela é sacana. Então, ela meio que, tipo, come tudo dos ursos. Na verdade, o final não é tão triste assim pra essa senhorinha. O próximo conto é As Três Irmãs, de 1634. É um conto médio, da Itália. Foi 5 minutos, eu acho, pra ler esse conto das Três Irmãs, porque ele é praticamente um reconto da Cinderela. Porque são três irmãs, né, assim, duas postiças, né, e a outra é a Nela, e aí a Nela é a mais bonita. Nela, Cinderela, será que tem algo parecido? Aí as irmãs postiças são feias e são pessoas ruins. O príncipe se apaixona pela Nela, e enfim... As irmãs e a madrasta, elas colocam vários empecilhos super difíceis pra Nela, é o príncipe, né? Tenta visitar ela por meio de um túnel de cristal que ele coloca embaixo, tipo assim, subterrâneo. E aí as irmãs pegam e quebram os cristais e o príncipe se machuca todo. Enfim, é uma tragédia atrás de tragédia, sabe, nesse conto. E ele é tão curtinho, gente. Assim, eu tô sentindo uma falta, sabe? Confesso, falta de mais construção, de desenvolvimento profundo. Porque às vezes os contos têm 2 páginas e acontece assim... 500 coisas nas 2 páginas, ou seja, eu não vou lembrar daqui um tempo, mas eu tô anotando, né, no meu Notion. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês depois como eu me organizo com o Notion, porque agora eu sou a louca do Notion, eu sei mexer em tudo. Vamos lá então pro próximo, que é Baba Yaga e Vasilisa a Bela. Esse conto, eu não sei nem pronunciar o nome do cara, mas é da Rússia, Alexander Afanasiev. É de 1855. Aproximadamente é um conto longo, ele tem muitas páginas mesmo. Eu acho que eu levei talvez uns 10 minutos ou 15 pra ler ele. Esse conto, vamos lá, é reconto da Cinderela, mais um. Só que assim, é uma vibe diferente, né? Uma vibe russa aí. Baba Yaga, pra quem não sabe, é uma bruxa velha. Alguma coisa assim. E aí, a história da Vasilisa, que ela é linda, e aí o pai ele se casa com essa mulher, que é a madrasta, e ela tem 2 filhas. E aí os 3 ficam maltratando a pobre da Vasilisa. E aí um dia, no leito de morte da mãe da Vasilisa, ela recebe uma bonequinha. E aí a Vasilisa sempre usa essa bonequinha, porque a mãe fala assim pra ela: olha, se você estiver precisando de algum conselho, de ajuda, coloque comida e uma coisa pra beber, que a bonequinha vai despertar, vai comer e beber, e aí ela vai te dar uma ajuda. E isso acontece. Todas as vezes em que a Vasilisa precisava de ajuda pra, sei lá, limpar o terreiro, enfim, fazer comida, essas coisas, limpar a casa, ela colocava ali a oferenda para a bonequinha, que comia e bebia, e aí depois falava: tudo bem, se acalme, eu vou te ajudar. E a bonequinha ia lá e fazia o serviço todo, tipo, precisando de uma boneca dessas. Só que tá muito na cara, né, gente, assim, por ser culto da Rússia, é diferente, né, tem esse negócio de oferenda. E aqui no nosso tradicional, né, a gente não tem nada em relação à oferenda. Mas aí a Vasilisa continua se virando dessa forma. Um dia a madrasta manda ela na floresta atrás dessa bruxa, e a Vasilisa acaba ficando lá com a bruxa, e aí a bruxa quer comer ela, e é um trem todo aí, a bonequinha ajudando, é bonequinha de madeira desse tamanhozinho aqui. Aí eu fico, gente, como é que ela consegue fazer tanta coisa, né? Porém ela faz. Agora, o último conto, se eu não me engano, é do O Rouxinol e o Imperador da China, Dinamarca de novo, 1845. Ele tem um tamanho médio aí. Então, aqui basicamente
um dia o rei tava lá de boas e aí ele escuta o Rouxinol cantando e aí ele fica, uau, o Rouxinol é incrível e tudo mais. E aí o rei passa seus dias e dias escutando o Rouxinol junto com a corte, todo mundo escutando o Rouxinol e tal. E o Rouxinol, pelo que eu entendi, ele canta sempre a mesma música, tipo, como é que vocês não enjoam? Eu fico escutando as minhas favoritas do Spotify e eu enjoo, sei lá, se eu escutar em uma semana eu enjoo delas, tipo, todos os dias, né, igual eles ficavam. E aí, um dia, uma pessoa vai lá e pega um Rouxinol e faz um Rouxinol de, tipo, robozinho, sabe? Não sei como é que fez isso, não, porque em 1845, como é que você vai fazer robô? Mas tudo bem. Ele faz esse Rouxinol e aí o Rouxinol de robô também sabe cantar igual o outro, inclusive o tempo inteiro. E aí o Rouxinol, o vivo, né, ele vai embora e tal, depois ele volta e... É bem bobinho, assim. Olha, gente, então acabei aqui de falar sobre todos os contos, certo? Agora vou elencar os top 5. Vou dar uma olhada aqui e vou falar o top 5. Gente, não preciso pensar muito. Ó, primeiro, top 1 vai ser A Pequena Vendedora de Fósforos, porque mexeu com meu coração, sabe? Incrível. O segundo, eu achei curioso esse dos cisnes. Não dá, gente, eu sempre gosto da história dos cisnes. Gostei muito. O da Baba Yaga, Vasilisa e a Bela também gostei. Em primeiro lugar, A Vendedora. Em segundo, Baba Yaga. Em terceiro, gostei de Sol, Lu e Thalia, apesar de ser bem bizarrinho. Terceiro, agora o quarto. Não sei escolher não, acho que eu gostei das Três Irmãs também. Ai, pronto, top 3 já tá ótimo, né, gente? Pronto. Aí agora vai ser eu lendo aí os contos populares. Olá, olá, tudo bom? Gente, voltando então. Tem muito tempo que eu comecei esse vlog, tipo, muito tempo. Eu pretendo, então, finalizar, né, o livro hoje. Eu tô já testado em casa, então, por que não? E eu não posso também ficar em telas, tipo, computador, eu tenho que evitar também o celular, porque o celular e o computador, eles emitem aquela luz, né, que pode prejudicar a minha visão. E meu médico, né, o oftalmologista, disse que eu tô com as córneas arranhadas. E que eu tenho que evitar essas telas. Isso aqui é uma tela? Não, não é uma tela. É um livro. Não emite nenhuma luz, nada pra me prejudicar. Então eu vou ler bem na claridade mesmo, pra não forçar a vista de jeito nenhum. Eu não vou ler o tempo todo também, né, gente? Hoje eu vou ler, vou assistir alguma coisa, vou ler mais um pouco. E vamos acompanhar então como é que vai ser a finalização dessa história, dessas histórias que são contos. Então, eu li os contos raros, né, como vocês acompanharam durante o vlog. E eles começam na página 288. Tá, então eu tenho... É isso que eu tenho. 285 páginas para finalizar Contos de Fadas Raros em suas versões originais. Finalmente vou finalizar, gente. Ninguém me para hoje. Tô muito feliz. E a cada 2 ou 3 contos lidos, eu venho contar pra vocês o que eu tô achando. Vai deixando o like aí, caso você não tenha deixado ainda, pra me ajudar. E se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Americanas, enfim, compra pelos meus links da descrição, por favor, me ajuda bastante, especialmente na Amazon. E é isso. Aí voltei para falar aí do livro, né, do conto da Pequena Sereia. Foram 52 páginas.
Eu já tinha lido o Conto da Pequena Sereia, porque eu tenho um livro aqui de contos de fadas nas versões originais. Não é esse, é aquele da Zahar. Ele é um pequeno. E lá tem vários contos de fadas, né, com a versão original dos irmãos Grimm. E eu já conhecia a história. A Pequena Sereia não tem nada a ver com a história da Ariel, da Disney, né? Pelo contrário, essa história original, ela é pesada, ela é triste e é difícil você ler, sabe? E ver a personagem ali se tornando... Não vou falar spoiler. Mas é uma leitura que eu gostei. Não concordo com o final e nem com as decisões, mas... Enfim, não tem que concordar com nada, né, gente? É a história, o conto de fada eternizado aí no mundo. É muito bom mesmo. Mas eu prefiro a história da Disney. Tava pensando aqui, por que não falar sobre a Pequena Sereia com spoilers? Então vou falar eu vou colocar aqui na tela até qual minuto que vocês têm que pular, caso você não queira saber spoiler. Mas então, começando. A Pequena Sereia é o original. Temos a Pequena Sereia com as suas irmãs, princesas, ela mora no castelo, é muito feliz. O sonho dela é ver o mundo real. Enfim, ir pra superfície. O sonho das irmãs também. E quando ela completa 15 anos, ela consegue ir. E é o mesmo dia que o príncipe tá tendo uma festa no navio. Acontece a tempestade, o navio do príncipe afunda. E ela carrega o príncipe até a praia. Chegando lá, ela deixa ele lá. E no dia seguinte alguém ajuda ele e ele some. E ela não aguenta de tristeza. E ela vai na feiticeira do mar pedindo pra ajudar ela de alguma forma a ir pro mundo acima da superfície. E, obviamente, a feiticeira ajuda, pede a voz da Pequena Sereia, porque ela tem uma voz belíssima, e fala pra ela que a cada passo que ela der, além dela ter, assim, ela vai ter pernas, só que a cada passo vai doer como se tivessem várias agulhas perfurando seus pés e vai sangrar bastante, vai doer muito. E ela ainda vai ficar sem voz. Eu teria desistido, mas não, a Pequena Sereia aceitou esse trato. Um dia ela vai pra cima, né, com essa poção, toma, vira humana. E o príncipe encontra ela, ele acha ela linda e tudo mais, mas ele chama ela de pequena desemparada, de pequena mocinha. Ele não vê ela como uma princesa. E ele lembra do dia do naufrágio, que alguém salvou ele. Ele decorou o rosto, que é da menina, da Pequena Sereia, só que ele não acredita que seja, porque ele acha que a pessoa que salvou ele falaria. As irmãs da Pequena Sereia, elas dizem assim: vamos ajudar você. A gente doou nossos cabelos pra Bruxa do Mar. E em troca dos cabelos das 5, a Bruxa do Mar deu uma adaga. E é pra Pequena Sereia pegar essa adaga e perfurar o coração do príncipe. Se ela fizer isso até o amanhecer, ela voltará a ser humana e o príncipe morrerá. Mas pelo menos ela vai... A humana não. Voltará a ser sereia. E pode viver o resto da vida de boas. Porque as sereias, elas vivem 300 anos. E a Pequena Sereia, ela não quer fazer isso. Então ela apenas não perfura o príncipe e se joga na água, virando espuma do mar. Que é assim que sereias... E eu acho que é isso. É por isso que eu falei que eu não concordava muito. Adoro o final feliz, gente. Oi, gente, voltei. Estou dentro do carro porque é o lugar mais silencioso neste momento. Então vamos lá. Eu li 4 contos desde a última vez. Aposto que as pessoas que estão passando na rua estão me achando doida. Falando sozinha dentro do carro. Temos Aladdin, que é do Antoine Galland, aproximadamente 1717, e ele foi um conto longo, chama Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Eu vou esperar minha cachorra parar de latir, meu pai vai passear com ela e ela fica gritando desse jeito. Então, a história de Aladdin, gente, ela não me surpreendeu em quase nada, assim. Na verdade, o que tem no filme da Disney não é necessariamente o que tem no livro. O gênio não fala que vai realizar só 3 desejos. Eu não sei, eu não consegui me apegar ao personagem do Aladdin. Fala que ele é humilde, que ele é bondoso. Beleza, eu acho que é porque são contos e eu acho que eu tava com muitas expectativas. Mas no conto do Aladdin, tudo é feliz, apesar do Aladdin sofrer. Mas tudo encaminha pra um final feliz. É ao contrário da Pequena Sereia, né, gente? E, não tem nada demais pra falar. Não tem Jafar, não tem os personagens da Disney. Eu preciso muito tipo assim, como é que fala? Desconstruir a imagem Disney da minha cabeça, mas eu não consigo, gente. Eu cresci com isso. Aí vamos agora pro conto da Bela e a Fera, de 1756, de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Francesa ela. Então, eu já tinha lido. Eu sou apaixonada da Bela e a Fera. A minha princesa favorita é a Bela. Na verdade, atualmente tem a Elsa também.
Tem muitas, né, gente? Eu amo todos, mas eu acho que a Bela, que foi o filme que eu mais assisti na minha vida, eu sei todos os detalhes, todas as músicas em inglês e português, e eu queria aprender em francês. Sobre o conto, já tinha lido, então esse aqui foi uma releitura, e foi uma terceira releitura, e essa versão, ela terminou de um jeito diferente de uma outra versão que eu tinha lido. Também é a mesma coisa em relação ao livro da Zahar, vou deixar a capinha dele aqui. A Zahar publica, né, os contos de fadas assim, e eu tinha lido por conta disso. Então, eles publicaram nesse livrinho que eu tô falando, duas versões. A versão mais Disney feliz e a versão que é a versão que tá aqui. E uma versão mais dark. E aqui tem a versão feliz, né? E a fera parece um... Eu vou deixar uns takes aí filmando pra vocês verem. Mas a fera parece um lobo. E a Bela tem cara de mulher mais velha, sabe? Tipo, e a Bela... Assim, ela é bonita, porém não tem cara de... Eu não sei, eu não imagino a Bela desse jeito. Eu sei que é a Disney que colocou isso na minha cabeça. Mas resumindo, o livro é feliz, mas não existe ninguém no castelo, além da fera. Não tem a questão da Rosa, não tem os outros criados, não tem nada. Aí Branca de Neve, que também li, é de 1812, Jacob e William Green, dos irmãos Green. Caso você não saiba, esses irmãos são a maior referência de contos de fadas. Eles que colocaram os contos de fadas no mundo em suas versões dark. É bem parecido com a história que a gente vê da Disney, até certo ponto. O negócio que eu achei absurdo foi... A Branca de Neve foi pega pelos anões, ela é deitada lá, dormindo na cama deles, depois de ter feito comida e tal. Aí eles chegam lá e ficam assustados com ela, tipo, por que essa moça tá deitada na nossa cama? Aí ela fala, não tem onde ficar, minha madrasta queria me matar. Aí os anões, olha, se você lavar, passar, cozinhar, tricotar, costurar, limpar a sala, cozinha, lavar a louça, se você fizer essas 10 coisas, a gente deixa você ficar com a gente. Aí eu fiquei tipo... eu sei que eu não tenho que julgar, gente, mas... Tipo assim, por quê? Em que mundo que isso é legal, sabe? Mas nessa época, 1800, tudo bem, né, gente? Eu esperava que os anões e a Branca de Neve fossem mais amigáveis, não sei. A madrasta tenta matar ela 3 vezes aqui na história, de 3 formas diferentes. Uma das formas é bizarra, porque ela pega um colar que meio que sufoca a Branca de Neve. E horas mais tarde, os anões tiram esse colar e ela volta à vida. Ela é o quê? Imortal? O que acontece? Porque uma pessoa que você sufoca, né, que você prende a respiração da pessoa com um colar, horas mais tarde ela vai estar morta, não vai voltar à vida depois que se tira. O final, né, alguém da comitiva do príncipe tá passando ali pelo onde tá o caixão da Branca de Neve e tropeça no caixão, e tropeçando no caixão, a Branca de Neve cospe pedaço de maçã que tinha parado na garganta dela e ela volta à vida, tipo, que doido. Meu Deus. Daí a Bela Adormecida aqui tem aquele início onde que na verdade não é a Aurora, chama Rosamund. A Rosa, ela nasce e aí os pais dela convidaram que 13 mulheres sábias, gentis, que pudessem ser gentis e favoráveis para a criança. Ele não fala que é fada. E eles não convidam a 13ª, eles só convidam 12, porque eles não tinham prato suficiente. Aí eu fiquei tipo... Que justificativa bosta. Como que um rei, que num palácio, não vai ter mais de 12 pratos? Gente, não faz sentido nenhum. Assim, eu sei que tem a questão da época e tudo mais, mas não faz sentido. Nem naquela época. Tipo, um rei ter só 12 pratos. Mas tá bom, né? E aí tem essa festa, as mulheres sábias vão lá e jogam bênçãos na princesa. E aí chega a 13ª, que vai lá e joga assim, você com seu 15º aniversário, você vai espetar o seu dedo na roca de fiar. A outra fada, a última, que é boazinha, ela vai lá e fala, ela vai realmente espetar o dedo, porém, ela só vai dormir por 100 anos. What the fuck? Aí no 15º aniversário da princesa, né, quando ela fez 15 anos, os pais, por acaso, estavam viajando, tipo, por quê? Eles sabiam que com 15 anos ela ia espetar o dedo numa roca de fiar, em vez de ficar perto dela, em vez de colocar alguém pra vigiar ela, eles viajam. E aí a princesa encontra no castelo, numa sala, uma senhorinha lá fiando. E espeta o dedo e todo mundo dorme. Vários príncipes tentam acessar o castelo, porque depois que ela dorme, e os pais dela dormem, os pais dela voltam da viagem e acabam dormindo também. Então depois que isso acontece, o reino inteiro cai no sono profundo, de 100 anos. E alguns príncipes tentam entrar no castelo. Todos eles se machucam pelos espinhos que vão crescendo. E um dos príncipes consegue, beija ela, e aí do final fica todo mundo feliz. Ele é um conto bem curtinho. E agora o próximo que eu vou ler vai ser da Rainha da Neve, que é Elsa. Let it go! Rainha da Neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho.
Cinderela, Polegarzinha, Os Três Porquinhos, João e Maria, Barba Azul, Rumpelstiltskin, O Gato de Botas, O Príncipe Sapo, Princesa e Ervilha, João e Pé de Feijão, 12 Princesas Bailarinas, O Bravo Soldado de Chumbo, O Alfaiate Valente, As Roupas Novas do Imperador. Basicamente, eu citei todos os filmes da Disney. Polegarzinha, que eu nunca vi a Disney fazendo. Passando pra falar que eu terminei da Rainha da Neve e que eu não entendi foi nada. Assim, eu entendi, mas ao mesmo tempo foi tudo muito louco, aleatório, sabe? Assim, os personagens beijaram a boca da rena, tipo... Enfim, a Rainha da Neve, ela é legal, mas não tem muita personalidade, assim, aparente. E ela fica viajando, levando frio pros lugares, óbvio. E aí tem essas duas crianças, Kai e a Gerda, e eles vão se meter em algumas aventuras. E é muito bizarro. É estranho. Eu não gostei muito, não. Vou dar 3 estrelas pra esse conto. Agora vamos de Rapunzel. Eu terminei da Rapunzel. Ele é relativamente muito curto. Ele tem umas 4, 5 páginas. E tem uns desenhos. Enfim, vocês vão ver. E... segue bastante a história da Disney. Rapunzel na história, na verdade, é um alface. E tem essa mulher que ela viu um alface, né, um Rapunzel pendurado num muro. E ela pediu pro marido dela, dizendo assim que estava com desejo de comer o Rapunzel. O marido dela foi lá, pegou, ela comeu e no dia seguinte ela quis mais, dizendo que era desejo de grávida. E nesse caso ela comeu mais, só que aí o marido dela foi parado por uma senhora velha, que é a mamãe Gothel. E ela falou pra ele, olha, você pode pegar quanto Rapunzel você quiser, porém, eu quero a filha de vocês. E ele aceitou. Tipo, beleza, dou minha filha pra você, se eu puder pegar todo o alface. Aí, beleza, a velha ficou com a Rapunzel, que ela nomeou Rapunzel, a garotinha, e colocou ela numa torre, isolada, na floresta. E sempre falava, Rapunzel, jogue suas tranças, jogue seu cabelo. Um dia um príncipe tava ali, passou, pediu a Rapunzel em casamento, do nada. Combinou de que ele ajudaria ela a descer. Na verdade, ele ia trazer um material pra ela trançar e conseguir descer. Ela acaba dando uma rata e fala do acordo com o príncipe. Aí a mamãe Gothel expulsa ela para um deserto e deixa as tranças ali, corta o cabelo dela. E aí quando o príncipe volta e fala, Rapunzel, jogue seus cabelos, ele sobe e aí a mulher malvada aparece assim que ele sobe e ela empurra ele. Só que ele cai em cima de um negócio de espinhos que perfura os 2 olhos dele e ele fica cego. Só que aí depois, no futuro, ele sai vagando, sem destino, sem enxergar nada. Um dia ele encontra Rapunzel com 2 filhos, que, aliás, deixa eu verificar se eu li direito isso. Não tinham dito que eles ficaram juntos. Ah, tá, gente. O príncipe visitava todas as noites. O que eles faziam todas as noites, né? Então é isso, é daí que saíram os filhos dela. Gostei, assim, pra um conto de 5 páginas, né? 4 páginas, na verdade. Foi legal, gostei. Oi, gente. Voltando, então, a atualizar sobre este livro. Eu já li Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Polegarzinha, e acho que... e Cinderela. Então, vamos lá primeiro sobre Chapeuzinho Vermelho. Tem 3 versões da história de Chapeuzinho nesse livro. E eu gostei mais da terceira versão. A primeira e a segunda, o lobo consegue comer ela e a vovozinha. E no segundo, é o mais doido, assim. Apesar dele ter comido as duas, o caçador passa, escuta um ronco bem alto, porque ele come a vovó e a Chapeuzinho e vai dormir. E aí o caçador tá passando, escuta esse ronco, vai lá e vê o lobo dormindo na cama com um barrigão. E aí o que acontece? Ele abre a barriga do lobo e lá de dentro pula pra fora a vovozinha e a Chapeuzinho. Como que ele consegue abrir sem o lobo acordar? Beleza, elas pulam de fora, depois eles colocam pedra no estômago dele e costura de novo. E ele não acordou. Aí quando ele acorda, ele tenta levantar e ele cai morto, porque as pedras, né, pesam. Gente, não faz sentido nenhum. E a terceira versão é a mais feliz.
elas conseguem matar o lobo indiretamente, assim, não diretamente. Elas meio que atraem ele cai do telhado e morre. É isso. Sobre a Cinderela, tem... deixa eu ver. Acho que foi a que eu mais gostei dessas 4 que eu acabei de ler agora. Porque a Cinderela tem muito da base original ali que a gente conhece, né? Da Cinderela, que perdeu a mãe. Aí quando ela perde a mãe, nessa história aqui, ela pega um galho de uma árvore de avelã e planta essa árvore em cima do túmulo da mãe dela. E ela sempre vai lá. E aí ela alimenta a árvore com lágrimas dela. Ela vai chorar. E aí a árvore se alimenta e cresce. Aí quando tem o baile, o príncipe, ele vai fazer 3 dias de festa pra conhecer a noiva dele. Procurar, né, a noiva dele. E aí nos 3 dias a Cinderela consegue ir. Ela... obviamente a madrasta dela fala que ela não vai, que ela não tem roupa, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. E também fala aquela coisa, se você conseguir catar toda a lentilha do meio das cinzas da lareira, você pode ir. E a Cinderela consegue, porque ela tem amizade com os passarinhos e todos eles vão lá e ajudam ela a catar. Mas mesmo assim, a madrasta não deixa ela ir e o pai não faz nada a respeito. Tipo, ele tá lá, mas ele não faz nada a respeito. Eu achei isso bem... sei lá. E aí ela chega na árvore e pede pra árvore cobri-la de ouro e prata. E a árvore transforma ela num traje ali belíssimo. E ela vai, e nas 3 noites que ela vai, ela fica a noite inteira com o príncipe. Não fala sobre o que eles conversam, se eles conversam. E não tem esse negócio da meia-noite e volta, não. Ela volta pra casa, tira as roupas e pronto. E aí, obviamente, tem o negócio do sapato, né? O príncipe quer experimentar e as meninas... As irmãs da Cinderela tentam experimentar, mas não cabe. Uma corta os dedos da frente, né? Dedos. E a outra corta o calcanhar. E corta o calcanhar, mas o príncipe percebe o sangue, né? Inclusive, essa história me lembrou... Reler, né? Esse aqui. Me lembrou de um livro que eu li da Cinderela, que chama Step Sister. Que é a história da meia-irmã da Cinderela. É muito bom, gente. Muito bom. Aí tem a Polegarzinha. A Polegarzinha eu já assisti um filme, não é da Disney, é um filme bem antigo. Na verdade, não tenho certeza se é da Disney. Eu acho que não. Mas é um filme da Polegarzinha muito antigo. Eu lembro que eu assisti em VHS, onde a Polegarzinha tem uma mulher que ela quer uma filha. Aí ela vai numa bruxa e fala, eu quero uma filha pequena, delicada. Aí a bruxa dá uma semente pra ela. Plante isso e você vai ter sua filha. Ela planta, de dentro da flor nasce a Polegarzinha. 2,5 centímetros. E aí ela fica super feliz ali com a Polegarzinha e tal. E um dia uma sapa mesmo, passa ali por perto, pega a Polegarzinha e fala, não, essa aqui vai dar uma ótima noiva pro meu filho. Né? Tudo bem, né? Tipo, o filho, um sapo enorme e a Polegarzinha vai com certeza dar uma noiva, né? Aí ela leva a Polegarzinha pra lá, aí depois tem um tal de senhor toupeira que ele também quer ficar com a Polegarzinha. Mas aí uma andorinha ajuda ela a fugir do casamento. Uma rata meio tóxica também, que tenta deixar a Polegarzinha com ela. Enfim, a Polegarzinha, coitada, só se mete em encrenca, mas no final ela fica feliz e que se casa com um Polegarzinho também. E nessa dos 3 porquinhos, o porquinho, eles cozinham um lobo. É muito curtinho. Eles são mais espertos e cozinham um lobo. Bizarro. Eu acho que eu nem falei as datas, né, de cada uma. Vou deixar anotado aí na tela. Os 3 porquinhos é de 1890. Da Inglaterra, de Joseph Jacobs. Oi, gente. Vim aqui então comentar sobre João e Maria. Né, o próximo livro aqui, próximo conto. Então, João e Maria é basicamente a história de João e Maria, que moram com o pai e a madrasta. A madrasta, ela é daquelas bem malvadas, que... bem foda-se para crianças. Acontece que o pai do João e a madrasta estão passando necessidade e eles não têm como alimentar as crianças e muito menos eles. Aí eles têm uma ideia que é bem idiota de pegar as crianças, colocar no mato e falar, olha, de qualquer forma, vão morrer passando fome aqui, né? Morrer de fome. Então é melhor a gente colocar eles no mato, que lá no mato a gente não precisa ver e presenciar eles morrendo de fome. Aí você fica assim, né, tipo, what the fuck, que pai péssimo. Aí, beleza, eles fazem isso, eles falam pras crianças no dia seguinte que vão colher madeira, e aí eles deixam as crianças no mato,
e voltam pra casa. As crianças... o João, ele conseguiu escutar a conversa, então ele leva pão picadinho, e aí ele vai espalhando esse pãozinho na ida e na volta, né? Mas aí depois eles recolhem o pão, conseguem voltar pra casa, mas novamente o pai faz isso com a madrasta, levam as crianças pra lá, e aí nessa vez eles se perdem, mesmo tendo levado coisas pra poder marcar o caminho, e aí acontece deles encontrarem a casa da bruxa, e a bruxa é daquelas que come criancinhas, mas no final das contas eles conseguem sair de lá e a gente tem um final feliz, que o João e a Maria conseguem encontrar o pai deles de novo. Mas a cena da bruxa é a pior, mas a Maria, ela consegue colocar a bruxa pra cozinhar dentro do, tipo assim, a bruxa ia colocar eles pra cozinhar, mas consegue fazer o contrário. Barba Azul agora, próximo conto. Barba Azul é sobre esse cara que ele é super rico. Um dia ele conhece essa moça e aí ele pede ela em casamento, eles se casam e tal. Porque é um conto muito curto, não tem muito assim pra falar, sabe? E aí o Barba Azul, ele tem essa barba horrível, ele é muito feio. E ele é conhecido por ter segredos. Então, depois que ele se casa com essa menina, ela é um pouco buba. Eu ia falar burra e queria falar boba. Então ela é um pouco boba. Ela é bem burra por ela não ter percebido, né? Tipo, ela casou com ele só pelo dinheiro e pelos lugares e pela casa dele milionária. Um dia, o Barba Azul vai viajar e ele dá as chaves de toda a mansão dele para a esposa dele. E fala assim, olha, só nesse lugar aqui que você não pode entrar, porque lá tem algo que você não pode ver. Se você entrar ali, se você me desobedecer, você vai pagar com as consequências. E, obviamente, assim que ele viaja, a mulher dele vai lá e entra. E lá dentro ela encontra o cadáver de todas as ex-mulheres do Barba Azul. Todos os cadáveres lá. Ela fecha lá, correndo, desesperada, tremendo de medo. Guarda, né, sai dali e tal, e fica tentando achar uma forma de fugir dali, né, porque ela não quer ser o próximo cadáver. E aí o marido dela chega. Ele chega com antecedência e aí ela acaba ficando muito nervosa e ele percebe que ela entrou lá. Aí no final, dois caras, né, dois cavalheiros que conhecem a mocinha, eles entram, derrubam o Barba Azul, acaba que ele morre e aí ele não deixou herdeiros, então a moça ela vai ficar com toda a posse dos bens do Barba Azul. Deu sorte, né, porque ela poderia ter morrido se não tivesse esses dois caras. E foi isso. Agora vamos com Rumpelstiltskin. Essa história, ela é sobre a filha do moleiro. E, tipo, eu conheço porque eu assisti Once Upon a Time, uma série de televisão, contos de fadas, né, recontos modernos. E é incrível, tá disponível no Disney Plus, recomendo demais, se você gosta de contos de fadas. E aí, nessa história, a gente vai conhecer esse pobre moleiro. Ele chega lá e um dia ele fala pro rei que a filha dele é linda e consegue enfiar qualquer coisa, inclusive ouro. E aí, o rei fala pra ele levar a filha dele, e ele vai lá. Aí ele leva a filha dele, e ela fica meio que esperando como ela vai enfiar aquilo. Aí chega um homenzinho, que é o Rumpelstiltskin, e fala assim, o que você me dá se eu te ajudar, né, a afiar o ouro através dessa palha? Aí ela fala, vou dar meu colar. Beleza, um dia ela dá o colar, outro dia ela dá anel, enfim, ela vai dando as coisas pro Rumpelstiltskin. E aí o Rumpelstiltskin, no final das contas, né, ela já não tem mais nada pra oferecer pra ele e acaba que ela só quer virar a rainha. E aí ela não tem mais nada pra poder dar pro Rumpelstiltskin. Aí ele fala assim, olha, você vai ter que me dar seu filho, senão vou te dar 3 dias. Você vai ter que adivinhar meu nome verdadeiro. E aí ela fica aí 3 dias e tal. Ela não quer abandonar o filho dela. E acaba, no final das contas, ela consegue adivinhar o nome do Rumpelstiltskin. E é isso. O próximo livro é O Gato de Botas. Tem novamente um moleiro que ele deixa para os seus filhos 3 coisas. Para um ele deixa, ele deixa um moinho, o outro um burro e o outro gato. E esse que fica com o gato, ele quer porque quer, ele quer ser rico e tudo mais. E aí o gato, ele é muito esperto, inteligente, ele fala, ele conversa, ele anda. Ele faz várias coisas que fazem com que o moleiro conheça o rei. Não é que o rei conheça o moleiro. E no final das contas, ele fica assim, tipo, embasbacado. Nossa, esse cara é foda demais e tal. E aí acontece dele meio que, tipo, promover o cara, né, esse pobre homem, que é o dono do gato. E no final das contas, ele se dá bem. E aí o gato nunca mais tem que trabalhar um dia na vida dele, porque ele é muito foda. E ele só cria situações para que o dono dele tenha tudo do bom e do melhor. E agora ele também tem tudo do bom e do melhor. É um gato muito esperto. E agora sobre O Príncipe Sapo, dos irmãos Grimm.
Aqui a gente vai ter essa menininha, a princesa, ela um dia deixa sua bola cair no poço e aí o sapo pega a bola pra ela e aí ele fala: eu quero que você me leve, eu vou pegar pra você se você me levar pra morar com você no castelo, no palácio, né, sei lá. E aí ela não quer levar ele, só que aí depois o rei força ela a levar e no final das contas ela tem muito nojo do sapo e o pai obriga que ela cumpra o que ela prometeu pro sapo, que é deixar ele morar lá com ela e dormir na mesma cama que ela. E aí, um dia de raiva do sapo, ela pega ele, taca na parede e ele se transforma num príncipe lindo. A moral da história é: não julgue as pessoas nem as coisas pela aparência, né? A próxima aqui é o João e o Pé de Feijão, que é o clássico, né, que a gente conhece. Aqui, basicamente, vamos ter aquela clássica história mesmo, gente. O João, ele vai lá, tem uma vaca, que a mãe dele fala, vai lá e tenta vender a vaca por outra coisa, tenta fazer tal coisa. E aí ele pega, troca tudo que eles têm, enfim, troca de feijões mágicos. Aí ele planta, ele recebe uma bronca da sua mãe e os feijões no dia seguinte viraram aquele pé de feijão enorme. O João vai lá, sobe, encontra a casa do grande ogro. A mulher do ogro ajuda o João a escapar. E o João consegue voltar com ouro, com coisas. E no final das contas, ele simplesmente corta o pé de feijão. E pronto. Ele morre. E é um final feliz. E eu acho que não tem filme dessa história. Agora, gente, por fim, vamos aos últimos 2 contos. O primeiro é A Princesa e a Ervilha. Esse que eu já tinha lido há muitos anos, na escola. E aí agora eu relembrei. Então, A Princesa e a Ervilha vai falar sobre um príncipe, ou rei, que ele acredita que a garota, pra ele casar, a garota tem que ser super delicada e sensível. E pra ser delicada, ela não pode sentir nenhuma ervilha no colchão. Então, assim, aí ele vai lá e pega, tenta testar meninas, né, candidatas à princesa. Ele pega e coloca 20 colchões e coloca uma ervilha lá embaixo dos 20. E aí, se a menina dorme e não sente nada, ela não é a princesa ideal pra ele. E acaba que no final, né, depois de tanto testar várias garotas, tem uma que é magrinha, pequenininha. Ele coloca ela lá em cima dos 20 colchões. E mesmo em cima de 20 colchões, ela sente a ervilha. Então, essa é a ideal pra ele. E ele se casa. Isso não fez nenhum sentido, nem sei qual que é a moral dessa história. As novas roupas do imperador, que não tem nada a ver com o Cusco, que a onda do imperador, né, Confesso que eu fiquei chateada de não ter nada a ver, porque eu amo a história do imperador. Mas então, essa aqui... Então, o rei, ele quer as melhores roupas, porque ele é... Rei não, né? Imperador. Ele quer as melhores roupas, ele quer ser o centro, a atenção, o foco de todo mundo ali. E aí ele pega os grandes, maiores tecelões. E aí fala, esses 2 tecelões são os vigaristas, mas eles vão lá e pedem, eu quero tal seda, eu quero tal material. E aí eles começam a fazer, né, a tecer, sem nada. Tipo, eles começam a fingir que eles estão tecendo e guardam todo o material que o rei dá pra eles. Guarda e fala, não, a gente já está tecendo. E aí eles fingem ali. Aí um dia eles falam, olha, está terminado. Aqui está a roupa do imperador. E aí eles pegam, colocam o imperador pelado, coloca lá, veste a roupa invisível. E aí perguntam, e aí, o que vocês acharam? Aí um dos, sei lá, do cara da corte lá fala, nossa, incrível. Aí ele pensa assim, nossa, será que tem uma roupa aí? Acho melhor eu falar que sim, tá incrível, porque eu não tô conseguindo enxergar nada. E se eu falar que eu não estou conseguindo enxergar, vão me achar feito bobo e tudo mais. Vão achar que eu sou ignorante. Aí pergunta pra um outro cara, o que você tá achando da roupa? Eita, fulano já falou que é incrível. Então, se eu falar que não é incrível, vão perceber que eu não tô enxergando nada aí na roupa. E eu vou me achar burro se eu não souber. E aí, um atrás do outro vai mentindo, dizendo que sim, que tem uma roupa maravilhosa lá. Só que na verdade é tudo invisível, porque não existe. Até o rei, no final das contas, ele fala. Ele não quer, ele é o rei, então ele não pode dizer que ele não está vendo a roupa que ele tá vestindo. Vão achar que ele é bobo. No final das contas, o rei fica passeando em cima do elefante, todo pelado. Elefante não, é um cavalo mesmo, mas é isso.
Então, queria agradecer a todo mundo que passou esse vlog enorme comigo, que acompanhou as minhas experiências aí. Em breve eu vou ler os contos de fadas nórdicos ou celtas, ainda não decidi qual vai ser primeiro. Então é isso, beijo, até a próxima.